Já vou começar aqui, tem bastante assunto para falar. Muita gente me pergunta, alunas ou colegas de micropigmentação, futuras alunas, enfim. Eu quero estar aqui hoje para poder trazer muito conhecimento, muito conteúdo para vocês. E quem for entrando, se tiver pergunta também, fiquem à vontade para fazer, tá? Eu vou começar falando dos pigmentos que eu utilizo hoje nos meus procedimentos. Bom, desde que eu comecei, eu já testei vários pigmentos, né? São muitos anos na micro, então a gente vai testando. E quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com uma linha chamada Image da Meixha, que é uma linha importada, uma linha americana, e é uma linha mais inorgânica, e é uma linha que eu amava trabalhar. Eu sempre gostei muito de trabalhar com os pigmentos da Neixha, foram os pigmentos que eu aprendi a trabalhar, né? Então eu basicamente só sabia trabalhar com eles. E eu me lembro que eu usei eles mais ou menos por uns 2 anos e depois eles foram proibidos de entrar no Brasil. Por não ter Anvisa, né, claro, mas assim, eu não me lembro exatamente o que foi que aconteceu, mas eu sei que foi realmente proibido de entrar. Os pigmentos não podiam nem entrar no Brasil. E com isso eu me vi órfã, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu faço o quê? Como é que eu vou aprender a trabalhar com outra marca? Eu não sei, eu não conheço. Vocês imaginem isso há 10 anos atrás, mais ou menos uns 9 anos atrás. Aí eu disse, bom, vou ter que começar a pesquisar, né? Eu tinha pouco conhecimento, assim, de colorimetria, fundo, de propriedade de pigmento. E eu fui buscando e comecei a experimentar. Usei umas marcas bem caseiras, assim, bem, a gente costumava dizer até de fundo de quintal, não digo feita em casa, mas é quando a coisa não é muito conhecida, como não tem muita propriedade. Naquela época a gente não tinha, né, toda essa coisa que vem hoje de Anvisa mesmo e de tudo mais. Então eu comecei a experimentar marcas não tão conhecidas. E eu tive muita dificuldade, gente. Tive muita dificuldade no início em relação à base de cor, sabe? O que tinha dentro do pigmento, se era orgânico, se era inorgânico, enfim. Eu só tinha um curso básico de micro, né? Então, assim, eu não tinha. Como eu falei, eu só aprendi a trabalhar com aquela marca e eu não sabia trabalhar com outra marca. E assim foi indo, durante muito tempo. E depois eu fui passando, usei o pigmento da Ironworks, que era um pigmento muito bom, eu gostei bastante. Usava os pigmentos da Electric Ink, que inclusive eu tenho aqui um pigmentozinho, depois eu vou falar pra vocês pra que é que eu uso ele. E depois de um tempo eu acabei me encontrando com os pigmentos da Color Source, que é um pigmento americano, fabricado na verdade no Havaí. Nossa, eu fiquei encantada, porque eu gostava muito da textura que eles tinham, que era uma textura bem parecida com os da Meixha, e o fundo de cor deles, né? Eles tinham um fundo mais acamurçado, assim. E eu gostei muito, né? Gostava da degradação que vinha, do fundo que ficava. Só que era um pigmento também sem Anvisa. E como, né, quem é micropigmentador aqui no Brasil sabe que a gente tem muito essa questão de usar produtos que têm aprovação da Anvisa. Ele tem a Anvisa, né, mas lá no país de origem. Eles têm registro, esses pigmentos, mas no país de origem deles. Eles não têm registro aqui, no nosso país. E a gente quer trabalhar com tudo certinho sempre, né, embora a gente tenha produtos maravilhosos importados e a gente sabe disso, mas aqui no Brasil é um pouco complicado essa questão, então a gente realmente sempre procura trabalhar com produtos que tenha registro na Anvisa. E dentre esses pigmentos, então eu experimentei o da Ironworks. Eu gostei, mas não me apaixonei, porque realmente os da Color Source para mim tinham uma qualidade superior, assim, tanto em textura quanto em resultado mesmo. E depois eu passei a trabalhar com os pigmentos. Gente, eu não vou ficar falando assim, defendendo marca, não, tá? Eu realmente sou bem sincera. Eu vou falar pra vocês o que realmente eu uso, o que dá resultado pra mim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, assim, eu vou ser o mais sincera possível, até para poder ajudar vocês, para poder exatamente ser o mais transparente possível e para dizer como eu obtenho os resultados que eu obtenho hoje nos meus trabalhos, tá bom?
então, começou a vir, né, a indústria brasileira começou a caprichar, vamos dizer assim, mais na qualidade mesmo dos produtos, né, de pigmentos e tudo mais. E isso foi muito bom para nós profissionais, né, porque a gente ficava muito refém das marcas americanas e aquela coisa de trabalhar, mas meio inseguro por não ter Anvisa e essa questão toda. E eu comecei, na época eu experimentei a primeira leva dos pigmentos da RB Colors. Olha, eu tenho os pigmentinhos da RB aqui. Mas eram assim, os primeiros da RB, não tinha nem registro na Anvisa ainda. Era um frasquinho maiorzinho assim, sabe? E eu utilizei o pigmento, eu lembro que eu achei incrível porque ele era bem liquidozinho, tinha uma permeabilidade fácil, sabe? Para implantar na pele e tudo. E eu gostei de trabalhar com ele, porém quando começou a vir os resultados cicatrizados, eu achei que não estava fixando muito bem. Então eu parei de usar, voltei para Color Source. E fui ficando nessa, gente. Usei os da Electric, próprio para Tebore na época, experimentei várias marcas. Por fim, a RB relançou, né, a marca, eles reformularam toda a propriedade do pigmento, né, eles refizeram e trouxeram esse conceito de carga pigmentar alta, né, de realmente ter um poder excelente de fixação. E eu me rendi e comecei a utilizar de novo os pigmentos da RB. E utilizei por muito tempo e estava gostando muito, eu nunca tive dificuldade, muita gente tinha dificuldade de usar os pigmentos da RB porque eram muito líquidos, né? Ah, o pigmento é mais líquido, então é mais complicado de usar e tal. E eu nunca tive essa dificuldade, eu saí de um pigmento que era da Color Source extremamente denso, né? Porque é um pigmento mais glicerinado. E eu vim pro pigmento da RB, que é um pigmento totalmente líquido, né? E eu até comprei o espessantezinho que eles têm, mas o PH Dense, né? Mas eu realmente nunca usei, porque eu gostava de usar o produto puro. Porque como minha mão sempre foi extremamente leve para trabalhar, eu queria um pigmento que fosse de maior carga pigmentar possível para que eu conseguisse ter um resultado de excelência. Olha lá, a Carla, desculpa, dizendo, exatamente, eu tenho essa dificuldade com pigmento mais líquido. Pois é, quando eu comecei a usar, Carla, todo mundo me falava assim, Mari, você vai sentir dificuldade de usar esse pigmento, né? Porque eu tenho amigas que são do patrocínio da RB e são trainer da RB e uma amiga minha me falou assim, Mari, você vai ter um pouco de dificuldade, amiga, para trabalhar com ele porque ele é muito líquido. Então, por isso que eu comprei o PH Dense. Eu falei, não, vou comprar porque eu já vou me certificar que eu vou dar conta de trabalhar com ele. Mas você sabe, Carla, que eu não tive essa dificuldade. Eu consegui implantar direitinho ali, mesmo ele sendo líquido, e gostei muito do resultado dele. Achei ele fantástico, assim, fixação ótima. E realmente eu tive resultados muito bons com ele durante algum tempo. Só que qual que era a minha maior dificuldade? E assim, eu sempre tive um pouco de um quê com sobrancelha acinzentada. Eu tenho isso até hoje, sabe? Minhas clientes sabem disso, que eu tenho um pouco de toque com sobrancelha acinzentada. E como os pigmentos da RB, a linha orgânica, né? Porque eu nunca experimentei a inorgânica. A linha da RB, a primeira linha que eu experimentei, ela é 100% orgânica. O pigmento orgânico, ele tende, né? Ele tem essa característica de ir degradando mais para um fundo acinzentado com o passar do tempo. E isso começou a me incomodar um pouco, né? Eu falei assim, não, gente, o fundo de cor não tô ficando feliz, né? Fixação tava ok, tava tudo certo, mas eu não tava mais contente. E aí eu comecei a buscar por marcas novas, né? De lançamentos. E eu lembro que na época que eu comecei a buscar, isso mais ou menos uns 2 anos atrás, a Nuance tinha lançado, né? Da Eliana Giaretta. E o professor Léo Calheiros tinha lançado também tinha lançado também os pigmentos da Prime. E eu tenho, né, a gente conhece bastante gente, troca muita experiência com profissionais de outras regiões também. E eu tenho um amigo, o Carlos, que fazia mais de 1 ano que ele estava usando os pigmentos da Prime Color. Ó, essa maravilhazinha aqui, ó.
Gente, eu não sou patrocinada de nenhuma marca de pigmento, tá? Tudo que eu vou falar aqui, volto a dizer pra vocês, é realmente o que eu uso e que me traz resultados satisfatórios, ok? Então, assim, é tudo a realidade mesmo, tá? Eu não tenho por que ficar fazendo merchan de nada aqui em relação a pigmento, não. E mesmo que eu fosse, eu só falaria se realmente eu usasse e estivesse satisfeita. E aí, eu comecei a conversar com o Carlos a respeito dos pigmentos da Prime. E ele falou pra mim assim, ele falou, olha, Mari, eu tenho usado há mais de um ano. E sou bem sincero pra você, eu estou surpresa com os resultados, tenho gostado bastante dos resultados. E assim, tem me dado a longo prazo um resultado bem acamurçado, um resultado de castanho bem neutro. Nossa, quando ele me falou isso, eu falei, pronto, vou experimentar esse pigmento. E aí eu comprei as cores base, né? As cores, porque assim, quando você começa a entender de trabalhar com mistura de cores, vocês vão entender que eu vou passando isso para vocês, que você ter um pigmento extremamente claro, um escuro e um modificador, você consegue trabalhar com basicamente todas os fototipos, né? Todas as nuances de cor de pelo. E foi o que eu fiz, o Carlos me deu mais ou menos ali a base de quais cores eu deveria comprar e eu acabei adquirindo os pigmentos da Prime. E assim, de cara eu já gostei, porque ele tem uma textura um pouquinho mais glicerinada, então pra tebori eu achei fantástico, né? Já gostei bastante da textura. Embora eu não tinha dificuldade com o líquido, mas quem trabalha sabe que se for glicerinado é muito melhor da gente trabalhar para fazer tebori, né? Para fazer fio com tebori. E aí eu fui acompanhando o resultado cicatrizado dele e já me encantei mais ainda. Falei, olha que esse resultado tá bom. E fui passando para as minhas amigas, né? Que tinha muita gente também assim com um pouco de dificuldade em relação a subtom, assim como eu. E eu acabei passando isso para elas e é o pigmento que eu venho utilizando para fazer fios até hoje. Qual foi a minha dificuldade, às vezes, no início, quando eu comecei a usar os pigmentos da Prime? Como a gente trabalha muito com técnica artística, a gente utiliza o dermógrafo para fazer pixel, né? Seja em sobrancelha, seja em olhos, seja em lábios. Então, no começo eu fiquei um pouco assim, parecia que ele não sugava tanto. Eu cheguei a comprar o diluente dele também, tá? Cheguei a comprar o diluente para poder facilitar essa questão da implantação na técnica artística com o dermógrafo. E no começo eu até usei, gente. No começo eu até usei para que ele ficasse um pouco mais líquido, para que ele tivesse uma facilidade maior de implantação. Mas com o tempo, conforme eu fui aprendendo a trabalhar com o pigmento, hoje eu não utilizo mais. Eu tenho uma implantação super rápida, perfeita e deu tudo certo, sabe? Então, assim, hoje para sobrancelhas, isso eu tô falando em sobrancelhas, tá, gente? Para sobrancelhas, eu basicamente só utilizo o pigmento da Prime, tá? Só utilizo os pigmentos da Prime. Eles têm uma carga de pigmento muito alta, tá? Uma carga pigmentar bem alta. Fixação é excelente e os pigmentos de sobrancelhas, eles são inorgânicos, né? A linha da Prime é uma linha mista, onde os de lábios e de olhos são orgânicos, mas os de sobrancelhas são inorgânicos. Então, aquele fundo de cor mais acamurçado, mais acastanhado, os tons mais quentes, tem os neutros, né? E tem os quentes. Eu vou mostrar pra vocês aqui, basicamente, as cores que eu tenho e que eu uso. E aí eu falei, nossa, gente, é isso que eu queria, né? E eu tendo esse resultado, tanto para fazer fio, quanto para trabalhar com dermógrafo, para fazer o sombreado, né? Para fazer o shadow, o shading, para mim foi fantástico, porque eu super me adaptei a ele. Só que é uma questão muito pessoal, tá, gente? Tem gente que não se adapta por ser muito denso, às vezes acaba tendo que usar o diluente para ele ficar um pouquinho mais líquido, mas tudo é de você saber trabalhar com o pigmento, saber qual a velocidade correta, qual o peso que você vai estar colocando. A técnica influencia diretamente no resultado de você saber trabalhar com o pigmento. E quando você aprende o fundo de cor de cada pigmento, se ele é orgânico, se ele é inorgânico, dependendo do resultado que você quer, gente, você consegue trabalhar com qualquer marca. Então, assim, não fiquem presos, né? Como eu fui no começo, não, eu só sabia trabalhar com a Mage.
Eu só sabia trabalhar com ameixa. A ameixa saiu do mercado, eu me vi totalmente perdida, eu não sabia o que fazer. E eu vejo muita gente assim, porque aprende a trabalhar com determinada marca e aí às vezes, né, quer experimentar uma outra marca, quer, sei lá, né, não está satisfeito com seus resultados e quer mudar e tem medo porque não sabe trabalhar com outra marca. E eu vejo assim, muitos profissionais passando por isso, sabe? Às vezes profissional de tempos de trabalho. Então, assim, você entendeu o fundo de cor de cada pigmento e a base dele, se ele é orgânica, se ele é inorgânica, para você saber o que ele vai te oferecer de resultado no futuro, faz toda a diferença, sabe? Te dá liberdade de você trabalhar com o que você quiser. Mari, você não usa mais nada de outro tipo de pigmento? Uso sim, eu vou mostrar para vocês. O que eu utilizo ainda para fazer, como a gente falou, né? Basicamente a correção de sobrancelhas que a gente vai falar. O que eu utilizo ainda, porque eu ainda tenho, tá? Então eu tenho ainda o Hot da RB, que eu gosto bastante dele, para trabalhar com neutralização. Ele é um laranja que tem bastante titânio, tá? Tem um laranjinha mais aberto, gosto bastante dele. E eu tenho aqui também o Honey. O Honey, ele é um amareladinho, tá? Então, assim, pra gente usar em misturas de cor para neutralização, eu gosto bastante também. Então, é um pigmento que eu utilizo muito para fazer procedimento de correção. Além disso, eu ainda tenho o Ombre 2, que ele também tem um fundo quente, tá? O Ombre 2 da RB, ele também tem um fundinho quente. Então, eu também trabalho nas minhas técnicas, algumas vezes eu utilizo ele para criar o fundo de cor que eu chamo, quando eu vou criar a base, quando eu vou neutralizar, para chegar depois na correção, até para sobrepor com fios, eu utilizo ele nas minhas misturas, onde eu consigo, se eu misturar esses dois aqui, ó, uma proporção correta, eu vou conseguir ter aquela corzinha de... Ai, meu Deus, não é nem de ocre, é como se fosse um castanho claro, bem quente mesmo, sabe? Então, eu vou conseguir ter um resultado bem bacana com isso. O que eu tenho mais aqui? Eu gosto muito dessa linha, essa aqui é de tatuagem, tá, gente? É a linha da Electric Ink, pigmento para tatuagem da Electric, então esse laranja é bem bom, eu utilizo ele bastante também. Muitas vezes, geralmente eu não utilizo ele puro, tá? Porque ele é um laranja bem forte, então muitas vezes eu misturo ele com uma base castanha para poder fazer neutralização, tá? Tudo isso a gente vai estar falando com vocês durante as aulas, os estudos de caso que eu vou trazer bastante para vocês. Então, vocês vão estar me vendo utilizar todos esses pigmentos aqui, tá? Todos eles. E utilizo também de tatuagem, porque nem sempre você precisa, às vezes, vou comprar um pigmento, né, ou os tons de pele ou branco de uma marca mais cara mesmo, né, das marcas de micropigmentação mesmo. Você pode utilizar pigmento de tatuagem, desde que você saiba trabalhar com eles. Então, assim, o branco mesmo, eu só utilizo esse aqui, ó, da Electric Ink, pode ser de qualquer marca de tatuagem. Tem o da Viper, que é bem bom também, mas essas linhas de tatuagem, elas são ótimas, tá? Tanto para usar ele diluído, você pode usar com água destilada diluidinho, ou com a mão bem leve também nas técnicas de camuflagem de transparência, você pode utilizar ele tranquilamente, tá? Então, eu uso muito branco, até para clarear algum tipo de pigmento que eu queira fazer na hora da correção, eu uso bastante ele também, tá? Bom, basicamente, de pigmento, gente, para sobrancelhas, é isso que eu utilizo, não tem, assim, nada de segredo. O que vai contar para vocês é a técnica, né? O que eu vou usar com o quê? A aula de colorimetria daí é muito, muito, muito importante, tá? Como o Prime hoje é a base de tudo que eu uso nos meus trabalhos, é nele que eu vou me focar aqui para contar para vocês as cores que eu tenho e as cores que eu utilizo hoje no meu dia a dia, tá? A Franzinha entrou aí e eu me lembro quando a Fran fez um curso de Shadow comigo, ela falou assim para mim: nossa, Mari, você me libertou. Porque na época que ela veio fazer o curso, né, as alunas veem muito assim, que eu vou comprar castanho não sei o que, castanho nananana, aquelas trocentas mil cores. E eu falei assim, gente, se você souber fazer a mistura correta para chegar nos tons,
Você não precisa comprar uma gama gigantesca de cores, principalmente para quem tá começando. Chegou, meu amor, já tô te vendo aí. Então você não precisa comprar aquela gama gigantesca de cores. Você lembra disso, amiga, que eu cheguei a falar pra você? Então assim, se você comprar um ultra claro, se você comprar um ultra escuro, né, ou seja, um castanho ultra claro com o castanho mais escuro e um modificador quente, e também alguma coisa de base amarela, que é bacana, gente, você faz todo tipo de sobrancelha. Você não precisa ter uma gama gigantesca e comprar todos os tons. Então, aprendendo a fazer as misturas e chegar no tom do pelo da cliente o mais próximo possível, é isso. Não tem, sabe? Não tem segredo. Sabendo fazer as misturas de cores corretas, não tem segredo. Então, hoje da Prime, que são os meus queridinhos no momento, eu falo assim, enquanto estiver me dando bom resultado, eu tô utilizando. A partir do momento que eu senti que ou modificou, porque às vezes, eu não sei o que acontece, sabe? Às vezes eu sinto que parece que as marcas modificam alguma coisa na formulação, parece que muda alguma coisa e o resultado começa a não vir tão satisfatório como vinha antes, né? Oi, gente que tá chegando aí, a Lu, a Marina, boa noite, acompanhe que tem bastante conteúdo, gente. Até me perdi no que eu tava falando aqui. O Prime é melhor a longo prazo, é o que a Fran tá falando, exatamente. Então assim, enquanto tá me dando um resultado bacana, que eu quero, eu vou continuar utilizando. Óbvio que eu vou continuar utilizando. A partir do momento que não me der um resultado bacana mais, eu vou ser a primeira e vou aqui falar, ó, gente, não tô gostando mais dos resultados que tá me oferecendo e vou mudar. Eu sou muito aberta a mudanças, eu sou super, super aberta. Eu não sou daquela que, ai, não, só uso isso. Não, eu quero um bom resultado. Acima de qualquer coisa, eu quero que tenha um bom resultado. A Fran sabe disso e sabe o quanto eu sou crica com isso. Eu sou chata mesmo. Eu quero um resultado bacana a curto e a longo prazo. Eu quero que uma cliente chegue para mim daqui 1 ano, 2 anos e eu veja aquela degradação correta na pele dela. E por isso que assim, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu sou fã de pigmento inorgânico para sobrancelha. Eu amo a fixação dos orgânicos. A implantação rápida que o orgânico oferece é maravilhoso. O inorgânico você tem que ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de maleabilidade para trabalhar. Mas eu amo a degradação do pigmento inorgânico na pele. Isso assim, não adianta. O orgânico não vai te oferecer. Ele gruda ali, ele vai ficar por mais tempo. E a degradação dele sempre vai ser para cinzentado. E como a tia Mari tem asco pigmento acinzentado, então não adianta. Para mim, eu defendo a bandeira dos inorgânicos mesmo para sobrancelhas, tá, gente? Isso deixando bem claro que eu tô falando de sobrancelhas. Eu defendo sim que o inorgânico é melhor, pelo menos ao meu ver, eu Mari, enquanto profissional, acho que cada profissional tem a sua escolha e tá tudo bem, mas eu vejo que micropigmentação não é algo que é para durar para sempre, né? Quanto mais natural é a técnica, quanto mais suave é a técnica, menos esse procedimento vai durar, isso é fato, né? E tem que ser assim. A gente não faz mais maquiagem definitiva hoje em dia. A gente trabalha com micropigmentação, que é uma maquiagem semi-permanente, ou seja, ela tem que sair da pele. A cliente tem que ter essa possibilidade de renovar esse procedimento. Técnica muda o tempo todo, a gente se aprimora o tempo todo. Eu vejo, isso deve acontecer com vocês com certeza. Eu vejo procedimentos que eu vi, que eu fiz há 1 ano, 2 anos, nem se fala, mas até de 1 ano atrás que eu vejo a minha evolução. Então, assim, é bacana que esse pigmento vá saindo com o tempo, até para você poder oferecer isso de uma maneira... Oi, gente que tá chegando, Elaine, Rita, Laude, querida, que você possa oferecer essa evolução também para tua cliente, né? E para mim que trabalho com correção, gente, eu sou defensora de carteirinha de pigmento inorgânico. Eu e a minha professora base, Ana Savoy, a Ana até lançou uma linha de inorgânico, a qual eu não experimentei ainda, tá? Os pigmentos dela, mas tenho bastante vontade de experimentar. E se eu experimentar e já sentir, ele já venho dar feedback para vocês do que eu achei, tá bom? Dos pigmentos dela. Mas voltando aos pigmentos da Prime, que são os pigmentos que eu utilizo hoje e gosto muito e defendo muito os pigmentos da Prime, então eu tenho o 2N, tá? Para sobrancelha, pode ser feito em óleos também, tá? Porque ele é um castanho ultra escuro. Eu vou abrir para vocês verem aqui, vou pingar uma gotinha e eu vou
Depois eu coloco a folha aqui para vocês verem como ele é bem pigmentado, tá? Então eu tenho 2N. O 2N, gente, ele é um castanho ultra escuro. O que quer dizer 2N? 2 neutro, tá? É o número 2, como se fosse o castanho ultra escuro de cabelo mesmo que a gente pinta. Então, assim, a linha de colorimetria, gente, que a gente usa para caber, é tudo a mesma. Essa questão de numeração que eles colocam, os finais, é sempre a mesma. Então, 2N é como se fosse o castanho ultra escuro que a gente pinta o cabelo, 2, né? O número 2, N de neutro. Então, ele é um pigmento neutro. A Marina tá perguntando, ele é mais líquido ou mais grosso? Ele é mais grossinho, Mari, ele é um pouco mais grossinho, mas assim, ele não é muito mais grosso. Eu não sei se você já usou os pigmentos da Color Source, que eu tava falando para as meninas que eu usei no começo da minha carreira. Ele é mais líquido que o da Color Source, tá? Mas ele é mais grosso que o da RB, então ele fica bem no meio termo ali. Então, ele é um pigmento bem, parece um marronzinho café mesmo, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Ele é bem marrom café. Esse é o 2N. Estão conseguindo ver aí, gente? Eu quero que vocês enxerguem. Então, esse é o 2N. Vou falar das cores base que eu uso para vocês não precisarem ficar comprando 1 milhão de cores, tá? Então, da Prime, o 2N. Depois eu tenho um castanho médio bem quente. Mari, os de sobrancelha são inorgânicos, tá? Eu usei Color e minhas sobrancelhas voltaram pink. Ai, que bacana, que bom, gente. Eu quero que vocês vejam tudo aí, tá? É muito importante pra mim que vocês consigam interagir e entender tudo que eu tô falando aqui. Exatamente, amiga, por essa questão do inorgânico, né? O pigmento escuro, quando degrada, ele volta mais rosadinho ou alaranjadinho, dependendo da cor. Mas vou ser bem sincera, eu ainda prefiro do que o pigmento volte cinza, sabe? Eu acho que é muito mais fácil da gente corrigir um pigmento com fundo quente do que a gente corrigir um pigmento com fundo frio. Bom, voltando lá. Aí eu tenho um castanho médio de base quente, ou seja, é o 3.26, final 6, gente. Tudo que tem final 6 é base quente, tá? Então, assim, as pessoas ficam um pouco confusas com as tintas da Prime. Ai, meu Deus, aquela numeração, Mari, eu não entendo nada daquilo. Mas é muito fácil. A Fran, muitas vezes, ela vai pelo nome. O 2N chama diamante negro, gente. Diamante negro. Se vocês quiserem dar print, ó, eu vou deixar aqui pra vocês. Eu só queria que vocês vissem o númerozinho ali, sabe? 2N. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas dá pra vocês anotarem aí também. O 2N, então ele é o diamante negro, tá? É o mais escuro deles, o diamante negro. E aí depois a gente tem o 3.26, que é o granada. Imagina a granada que é fogo. Eu sempre faço essa associação, sabe? Para ficar mais fácil de a gente assimilar. Então, castanho médio quente, 3.26, final 6, o fundo é quente, é o granada. Granada. Você já usou RB? Você acha Prime melhor? Laude, já usei RB, claro que eu já usei. Ele é híbrido, amiga, ele é misturadinho. A Fran tá falando que ele é misturadinho. Ele é, amiga, todos os pigmentos da Prime, eles são orgânicos e inorgânicos. Só que a classe de sobrancelhas, né, a lábio é totalmente orgânico, o olho é totalmente orgânico. Mas os pigmentos para sobrancelha, eles têm uma maior parte inorgânica, tá? Eles são mais inorgânicos do que orgânicos. Por isso que eu amo, eu também amo demais. Por isso que eles têm esse equilíbrio, gente. Então, assim, os pigmentos da Prime não vão correr esse risco que os pigmentos da Color Source, a Fran falou e é bem verdade, eles ficavam com aquele fundo, os pigmentos escuros, né? Porque os meus de loirinho nunca voltaram, mas realmente os pigmentos que eu coloquei castanho ultra escuro, eles voltaram com o passar do tempo vermelho. Todas as sobrancelhas que eu fiz voltaram vermelhas. E aí a cliente voltou e eu acabei fazendo, retocando com tons neutros e ficou perfeito, tá? Não teve nada de problemas, não.
Ao passo de que os pigmentos muito orgânicos, sim, aí eles voltam com o fundo bem acinzentado e às vezes o problema é um pouquinho mais chatinho. A Laude perguntou a respeito dos pigmentos da RB e se eu achava os da Prime melhor. Laude, depende muito para que você quer e qual é o teu perfil de trabalho, que eu estava falando para as meninas. Eu, Mari, prefiro pigmentos com fundo mais acastanhado e fundos mais quentes. A Fran sabe disso. Então eu, hoje, opto por trabalhar com os da Prime porque eu gosto mais, tá? Eu me adaptei melhor com eles. Os da RB tem uma matéria-prima excelente, mas eu não me adaptei com o fundo de cor, porque eles ficam com um fundo de cor mais acinzentado. E eu gosto de fundo de cor mais acastanhado e mais acamurçado. Sem contar que a durabilidade desses pigmentos aqui na pele é menor. Ele tem uma carga pigmentar excelente, ou seja, fixa muito bem. Mas como eu acredito numa micropigmentação que não deve durar para a vida toda, que a micropigmentação ela tem que sair ao longo do tempo, técnica correta, pigmento adequado, implantação perfeita, a micropigmentação não tem que durar, gente. Então a cliente fala assim, meu Deus, eu fiz minha sobrancelha faz 1 ano, já tá saindo. Mas é claro que ela tem que sair, ela é micropigmentação, ela não é uma maquiagem definitiva. Eu falo isso para as clientes, sabe? Elas vêm achando que isso é ruim. Ai, Mari, eu fiz, não durou. Eu falo, gente, não tem que durar. Quanto mais natural é a técnica, quanto mais sutil e quanto mais correto é a implantação e o pigmento não é um pigmento muito pesado em relação a metais pesados, a durabilidade é essa mesmo, né? A partir de 1 ano, essa micropigmentação vai começar a sair. E se você não retocar, se tiver tudo como eu falei, dessa maneira correta, desde implantação, desde de pigmento, ela vai saindo mesmo, entendeu? Então esse é o processo natural e ela vai saindo com essa degradação natural, desse castanho bem clarinho, sabe? Então é isso que me encanta nos pigmentos mais inorgânicos. É por isso, Laude, que hoje eu, Mari, prefiro trabalhar com uma linha inorgânica e para mim a linha da Prime tem suprido totalmente as minhas necessidades, os meus resultados têm vindo fantásticos. A Fran tá aí, ela não me deixa mentir, porque eu atormentei ela também para ela entrar e começar a usar os da Prime e ela gostou bastante também. Então agora eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Esse é o castanho médio que eu falei para vocês, é um castanho mais quentinho mesmo, tá? E eu vou degradar aqui. E é o granada. Gosto tanto desse pigmento, gente, faço bastante misturinha com ele. Ó, pra vocês verem a diferença já. 2N é o mais escurinho e esse aqui é o granada. Olha a diferença. Estão vendo? Gente, muita gente me pergunta, Mari, pode utilizar os pigmentos da Prime puros? Eles são pigmentos... Uso muito em loiras. Sim. Eles são pigmentos, sim, que eles já vêm equilibrados, gente. Então, assim, é difícil o caso que eu tenha que modificar a base deles, tá? O neutro, muitas vezes eu boto ele neutro mesmo, porque eu sei do peso da mão, eu sei a implantação correta, então, assim, vai dar um resultado maravilhoso. Às vezes, gente, quando eu tô trabalhando com correção, eu aqueço um pouco, porque às vezes eu vejo um fundinho de cor que ficou ali depois da remoção. Mas isso a gente vai falando em vídeos aí futuros. Mari, vou passar para vocês, todas as cores que eu utilizo, as cores base que eu utilizo da Prime, tá? Pode deixar. Esses dois aqui já são meus tchutchucos, tá? Agora, o castanho mais claro que eu uso. Tá? Então, assim, eu peguei um castanho bem escuro, que é o 2N, que seria o diamante negro, o nome, né, o diamante negro. 3.26 granada, castanho médio de fundo quente, tá? Ele tem fundo vermelho alaranjado. E aí o mais clarinho que eu utilizo, a Fran tá falando que ela usa muito 3.26 para loiras. Eu gosto bastante também, e até para ruivas. Por ele ter esse fundo bem avermelhadinho, fica lindo. A Fran tem um resultado que ela fez que ficou maravilhoso. Esse aqui, gente, é o 4N, tá? É o 4N. Seria um castanho claro, tá? Eles falam lá na Prime que é um castanho médio, mas não é, tá? Ele é um castanho bem claro. E ele tem um fundo mais neutro, tá? Esse é o Pirita. 4N, ó, já vou mostrar aqui pra vocês, ó.
Então, 2N, neutro. 3,26, fundo quente. 4N, castanho claro, neutro. Ok? A Fran trabalha muito mal. Realmente, a Fran... Ó, ok? Então, essas cores seriam as cores base para você trabalhar em todo tipo de sobrancelha, Mari. A Marina aí que perguntou, essas 3 cores aqui, ó, você consegue trabalhar em todas as cores de sobrancelha, gente. Eu ainda comprei e gosto muito desde o início do modificador quente que eles têm, que é um castanho. Eles falam castanho, mas às vezes nem é tanto castanho. Ele é muito, muito, muito quente. Para mim é praticamente um modificador quente, que é o 4,62, que é o citrino, tá? Ele é basicamente... Respeita a mamãe, por favor. Isso mesmo. Respeita a Fran aí. Então, assim, ele é um modificador bem quente. Quais casos eu utilizo esse queridinho aqui? E eu utilizo, hein, gente? Eu utilizo ele para fazer neutralização também, além de utilizar o Hot da RB, além de utilizar esse laranja, eu utilizo esse pigmento aqui também, tá? Citrino é um queridinho meu, gosto muito. Não larga mais, né, amiga, viu? Garrou amor. Franzinha garrou amor. Vou degradar ele aqui para vocês verem a cor que ele é. Ele é praticamente um laranja. Eles falam castanho alaranjado, mas ele é praticamente um laranja. Então, eu uso em casos de neutralização e quando eu quero aquecer ainda, ou um pigmento neutro. Sabe aqueles pelinhos loiros bem douradinhos que chegam pra gente, de sobrancelha de pessoas bem polaquinhas? Então, às vezes eu misturo o 4N com uma sujeirinha da cor do citrino. E aí ele me dá um tom de loiro bem douradinho. E se eu percebo também que a pele é muito oleosa ou a pele de fumante, que eu sei que pode ter uma questãozinha de querer acinzentar. E como eu fujo de cinza, eu já, para me garantir, eu coloco um pouquinho dele. Então, ó, ele é bem laranjinha. Mari, conseguiu anotar? Uma mornadinha, Mari, isso mesmo. Sabe, só um soprinho ali? Só um tchucu-tchucu? Então, é isso aí que eu faço, ó. Vamos recapitular, gente. 2N, diamante negro. 3,26, granada. 4N, pirita. 4,62, citrino. Com isso aqui, vocês deitam e rolam à vontade, tá? Sucesso na vida, né, amiga? Sucesso esses aqui, gente. Então, assim, eu sou suspeita pra falar. Gente, eu não tô conseguindo ver que horas são aí pra eu poder... preciso chamar uma pessoa muito especial agora. Já falei aqui dos pigmentos. Vocês anotaram? Conseguiram anotar? Eu vou chamar uma pessoa bem especial agora aqui, que é o Dani, que é o Danielson. Dani, dá um oizinho aí, que a gente vai falar de coisa legal, de coisa maravilhosa, que pra gente ter um resultado fantástico, gente, seja em micropigmentação, mas principalmente em correção, Prime me patrocina, eu acho também. Mas é nada, Mari, eu falo porque realmente eu gosto muito, os meus resultados são incríveis. Danielson, meu amor, cadê você? Deixa eu achar. Dani, isso, Dani. Deixa eu te chamar aqui, cadê você? Gente, o Danielson é o dono da Heart, tá? E... Quase não falamos. Não, e eu tagarelando aqui, falei, meu Deus, deixa eu chamar ele, minha gente. Como é que eu vou chamar o homem, pelo amor de Deus? Quase a gente não fala. A Fran falou assim, meu Deus,